principais dificuldades para aqueles que estão se inserindo no contexto da interface do direito e da saúde é a linguagem. Muitos profissionais da saúde desconhecem termos que são técnicos da área jurídica, mas que são importantíssimos para a elaboração de documentos. Também observo que muitos profissionais da saúde utilizam palavras que são próprias da área da saúde e que tornam os relatórios e outros documentos técnicos quase que incompreensíveis para o profissional do direito. Aqui o importante é que o documento seja bem escrito, mas que seja compreensível para todos os envolvidos. A linguagem deve ser sempre adaptada, porque o objetivo é sempre que esse documento seja o mais claro e útil possível. Vale lembrar que usar termos de forma errônea também fragilizam o discurso do profissional. Então, aqui eu vou falar para vocês os principais termos que nós encontramos nessa área das neurociências forenses. O primeiro termo é perito. Este é o profissional técnico, especialista de confiança do juiz, que é nomeado para prestar esclarecimentos sobre o caso. Esse profissional deve ser neutro, não representar nenhuma das partes. E também tem um requisito moral, ou seja, ele não pode ser amigo ou inimigo de nenhuma das partes. No final de sua avaliação, esse profissional perito irá escrever o laudo. E o juiz pode ou não acatar aquilo que for colocado pelo perito. A escolha no final, a decisão no final é sempre do juiz. E é o perito que também realiza a perícia, que é o exame ou a avaliação técnica, que vai reunir todas as técnicas utilizadas pelo perito, como entrevistas, aplicações de instrumentos padronizados, a leitura de todos os autos do processo. E toda essa avaliação, ela tem como objetivo compreender o caso em questão para elaborar-se um laudo técnico da especialidade desse perito. Ao final da perícia, então, é elaborado o laudo, que é o documento elaborado pelo perito a partir das informações que foram avaliadas a partir de sua expertise, de sua especialidade, e que foram coletadas para o esclarecimento dos quesitos do caso, para responder às perguntas sobre o caso específico em questão. Então, já falamos sobre os peritos, sobre a perícia e sobre o laudo. E agora vamos falar sobre o assistente técnico, que é outra personagem importante nessa interface do direito e da saúde. O assistente técnico, ele é uma assessoria da parte. É um profissional que é convidado por uma das partes para formular os quesitos. E também para elaborar um parecer de acordo com seus conhecimentos, de acordo com sua especialidade sobre o caso em questão. Esse profissional, então, por ser assessor de uma das partes, ele é um profissional parcial. E o juiz também poderá ou não acatar suas colocações. Essa pessoa, em geral, é de confiança de uma das partes, tem uma especialidade, mas o honorário é livre, diferente do perito, que o honorário ele é padronizado. O profissional assistente técnico, ele é responsável por realizar o parecer, que também é realizado a partir das informações da especialidade do assistente técnico, coletados para que ele possa argumentar para a parte que ele representa. Outros termos que são importantes é capacidade de entendimento e capacidade de determinação. A capacidade de entendimento é a capacidade do indivíduo de compreender uma situação ou um comportamento, uma capacidade intelectiva. Enquanto a capacidade de determinação é a capacidade desse indivíduo de se colocar ou de escolher como agir diante de uma situação. É uma capacidade volitiva. Temos o termo inimputabilidade, que é quando o indivíduo não é passível de pena por sua incapacidade de compreender o caráter ilícito do seu ato e também de agir de acordo com esse entendimento devido a um transtorno mental. Ou seja, quando a capacidade de entendimento ou de determinação desse indivíduo estão prejudicadas. Também temos o termo medida de segurança, que é a medida de defesa social imposta pelo juiz para aquelas pessoas que são inimputáveis, ou seja, quando essa pessoa que tem a capacidade de entendimento e de determinação, no momento
da ação estavam com essas capacidades prejudicadas e são sujeitos inimputáveis, cabe a esse sujeito, ao invés de uma pena, uma medida de segurança, que tem como objetivo tratar e evitar que esse autor do crime volte a cometer outro tipo de crime, e tornando, então, mais apto ao convívio em sociedade. O termo importante é a capacidade civil, que é a capacidade do indivíduo para exercer os atos da vida civil, como comprar, vender, doar, casar, votar, entre outras. E o termo interdição, que é a proibição do exercício pela própria pessoa dos atos da vida civil, como comprar, vender, doar, casar, votar, entre outros, sendo necessário uma representação, ou uma assistência, ou uma autorização de uma pessoa responsável para que esse indivíduo esteja protegido e também pela defesa da sociedade. Para finalizar, temos 3 termos que são muito importantes na interface da saúde mental, da saúde e do direito, que é a internação compulsória, involuntária ou voluntária. A voluntária seria aquela internação que é solicitada, aceita e de responsabilidade da própria pessoa, do próprio paciente. A involuntária é quando é determinada por um médico e este deve informar ao Ministério Público. E a compulsória é aquela internação que é determinada por decisão judicial. Se você se interessa por essa área da saúde relacionada com o contexto forense, agora a Vida Mental está em parceria com a Universidade Paulista Unip no curso de especialização semipresencial de neurociências forenses. Eu vou deixar aqui abaixo o link para nosso curso, para que vocês conheçam o nosso programa, e também, caso queira realizar as inscrições, é o mesmo link. Também vou deixar os meus contatos, caso não tenham qualquer dúvida sobre neurociências forenses ou sobre termos técnicos da área jurídica, fiquem à vontade para entrar em contato. Um forte abraço, até o próximo áudio.